Olá, gente, a paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui com vocês novamente. E eu creio que a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui. E hoje eu estou aqui na cidade de Buri, em São Paulo, interior de São Paulo. Eu estou aqui com meu amigo, pastor Mário, né? Estou tendo a honra de tê-lo aqui conosco, aqui nesse bate-papo. E eu quero que... o meu desejo é que esse bate-papo possa te abençoar de uma forma tremenda. E eu vou começar perguntando aqui, né, para o pastor Mário, né? Pastor Mário, você está aqui em Buri desde quanto tempo? Ok. Boa tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um daqueles que vão ter acesso a esse vídeo, que a bênção do Eterno possa alcançar sua vida, sua casa, sua família. Agradecer meu amigo pastor Davi pelo privilégio de recebê-los novamente aqui na nossa cidade, e é maravilhoso realmente poder partilhar um pouco da experiência que nós temos tido ao longo do tempo que aqui estamos. Eu sou natural de Buri, nasci nessa cidade, fiquei, depois que o Senhor me chamou para o ministério, 16 anos em outras cidades, e há 10 anos nós voltamos para Buri, estamos pastoreando desde 2015. E qual que é a igreja, pastor? Igreja Batista Água Viva. Igreja Batista Água Viva. Gente, como eu disse, né, ele me deu a honra de poder estar participando do aniversário da igreja. 30 anos. 30 anos, né? Já é o segundo ano que eu estou aqui com você. Né? E me sinto muito honrado pelo convite. Amém, pastor. Né? E que legal, pastor. Agora me diz aqui, você já disse que você é aqui de Buri mesmo. Sou de Buri, sou natural, né? De Buri. Mas você sempre cresceu num berço cristão, como que é? Não. Meus pais vêm, mãe, berço evangélico, e meu pai católico. Até a idade dos 8, 9, 10 anos no máximo, eu frequentava a escola bíblica da Assembleia de Deus, que a minha mãe pertencia, e até hoje ela é membro da Assembleia de Deus. Porém, depois desse tempo eu me afastei, e com 15 anos eu me desbandei mesmo para uma vida inconsequente, vícios, me afastei completamente do propósito de Deus. E aos 23 anos o Senhor me chamou. Com 23 anos eu tive uma experiência com Ele num retiro de carnaval, promovido pela Igreja Batista na cidade de Apiaí. Isso foi numa terça-feira, dia 28 de fevereiro de 1995, às 3 horas da tarde aproximadamente. Uma experiência assim sobrenatural, o Senhor transformou a minha vida. E aí eu vim para Buri. Até essa época eu frequentava a Assembleia de Deus pelo menos uma vez por semana, porque eu tinha feito uma promessa para Deus quando meu irmão caçula adoeceu, e a gente se viu, né, numa situação muito complicada, onde o diagnóstico médico era terrível, que ele poderia morrer a qualquer hora por conta de um tumor que ele tinha na cabeça. E eu, naquele momento, eu com muita dor no meu coração, busquei em Deus, fui para a igreja, a Assembleia de Deus, e fiz uma promessa que se Deus curasse meu irmão, eu fiz uma troca com Deus, né? Achando que eu estava fazendo um favor para Deus. Se o Senhor curar ele, eu vou quebrar o seu galho e vou uma vez por semana na igreja. E aconteceu, ele curou. Meu irmão hoje está com 40 anos, tem 3 filhos, serve ao Senhor. Que benção. E aí eu me vi com um problema, né? Que eu tinha que pagar a promessa. E eu comecei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus por 3 anos. Até que culminou num tempo assim de muita dor emocional e espiritual, uma batalha que estava sendo travada. Porque eu estava na vida louca que eu levava naquela época, e eu me preocupava com a eternidade, porque eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno. Então naquele momento eu queria estar na igreja. Mas quando eu estava na igreja, eu me lembrava das atividades, festas, coisas que eu estaria fazendo naquele momento, e eu tinha saudade daquela vida. E isso me levou a ter uma crise assim terrível, ao ponto de algumas vezes eu pensar em tirar minha vida. É tipo sair do Egito, mas o Egito não sai de dentro. Exatamente. Eu estava caminhando para fora do Egito. Isso culminou quando no dia, do que eu falei para você, dia 28 de fevereiro de 1995, nesse retiro eu entreguei meu coração para Jesus. Ele me recebeu na realidade. E aí eu vim para Buri, nós estávamos numa cidade próxima daqui, chegamos em Buri, tinha culto na quarta-feira e eu fui para a igreja. Fui para a igreja, foi algo tremendo, meu Deus, eu me emociono de falar, porque Deus mostrou a minha vida ali, principalmente nesses 8 anos que eu me envolvi com droga, prostituição, uma vida completamente de libertinagem. E aí Deus me mostrou, naquele período de culto que nós tivemos, teve um momento de oração, era um culto de oração,
E aí quando nós voltamos para o ambiente de culto, lá para a sala da reunião, o pastor, que hoje é meu sogro, ele pegou a palavra e falou que ia cantar mais um hino e encerrar o culto. Eu não aguentei, pastor, eu fiquei em pé. Fiquei em pé no meio da igreja e perguntei se não tinha mais nada para fazer no culto. Alguns ali achavam que eu estava endemoniado, que eu estava drogado, né? E aí eu me adiantei e falei, não, é que o senhor não vai fazer o apelo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Uau. E foi assim um momento de muita alegria ali dentro da igreja. E a partir de então, eu comecei a servir a Jesus nessa igreja, que então era um salãozinho na casa do irmão que nós estamos gravando aqui, do Romildo com a Leila. E a partir de então, eu me apaixonei... Oh, meu Deus! Eu me apaixonei por Jesus e faz 29 anos Uau. Que eu estou servindo a Ele. Nessa igreja o Senhor me chamou. Desculpa, pastor. Mas que Jesus é demais mesmo, pastor. E eu espero que o vento que está soprando aqui possa soprar na sua casa, possa soprar no seu ministério, na sua casa. Em nome de Jesus, o vento espiritual, o vento do Senhor. E nessa igreja eu trabalhei nos ministérios, nessa igreja eu dediquei parte da minha juventude, porque eu já tinha 23 anos, fui chamado para o ministério, fiz seminário, casei nessa igreja e fui enviado para pastorear por um período de 16 anos, fiquei fora, e aí então o pastor titular, que é meu sogro, ele jubilou, né? E aí, isso aqui em Buri? Aqui em Buri. Aí teve a indicação do meu nome. A Igreja Batista funciona quando tem transição pastoral, a indicação de nomes, né? Pelo menos era assim aqui. E um dos nomes ventilados foi o meu. Nessa época eu morava em Itaí, uma cidade próxima daqui, pastoreava a igreja ali em Itaí, e já havia no meu coração, já há um tempo eu estava orando, acreditando que havia chegado o nosso tempo ali, né, esgotado o nosso tempo. Quando recebemos o convite daqui, acreditamos então que era um chamado de Deus. E desde então nós estamos aqui pastoreando essa igreja. 10 anos, completou agora em janeiro. Amém, amém. Glória a Deus, pastor. Agora, você já veio com a experiência do Espírito Santo? Já. Mas aqui é interessante, né? Por conta de eu nascer dentro de... Assim, meus primeiros passos espirituais foram dentro da Assembleia de Deus. E eu cresci, aprendi isso, né? O batismo com o Espírito Santo com a evidência de línguas. A nossa igreja, ela é de uma base tradicional. Certo. Nós vemos de uma linhagem tradicional. Mas eu sempre fui alguém muito aberto para o Espírito. Muitas experiências, Deus me concedeu a graça de ter esse desejo de buscar Ele, de ter tempo a sós, de manter mesmo uma comunhão, não apenas aquele ritual de culto, aquele ritual de orar em momentos como refeição ou coisa assim, mas de ter o meu tempo reservado, de entrar, Mateus 6,6, de entrar no quarto e ali ter um tempo a sós com o Senhor. E eu sempre busquei muito isso, com jejum, com consagração, porque por um tempo muito longo da minha vida, eu sei que muitas pessoas ainda creem dessa forma, hoje eu tenho uma outra concepção, mas eu acreditava que, de fato, o batismo, né, por muito tempo eu pensava assim, por conta do que eu vivi dentro da Assembleia. O batismo teria que ser com o dom de línguas. E aí, aqui em Buri, eu vim receber, né, essa graça também do Senhor, a confirmação com o dom de línguas. Mas, outrora, já no ministério, já havia tido também experiências fortes com o Senhor, do derramar do Espírito sobre a minha vida. Mas, especificamente falando do dom de línguas, foi aqui quando eu estava pastoreando aqui em Buri. Amém. Eu creio que dentro daquilo que a gente está falando, e a gente acabou sendo direcionado sobre isso, né, sobre o falar em línguas, eu creio que isso possa ser importante para talvez alguém que está nesse momento, né, assistindo a nossa conversa aqui, e de repente possa esclarecer algumas coisas. Eu me lembro uma vez, pastor, eu fui ministrar em Brasília, isso no comecinho do ministério, ainda fazia parte do grupo Atmosfera de Adoração, e houve um mover muito forte, né, no meio da adoração ali em Brasília, e no final do culto veio um jovem, eu creio que deveria ter uns 30 anos aproximadamente, e ele falou assim: Davi, eu estou com um problema. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: rapaz, eu fui batizado no Espírito Santo, eu comecei a falar em línguas.
Falei, não, rapaz, isso não é um problema, isso aí vai ser uma bênção para você, né? Depende do lugar que ele está. Aí ele falou assim, não, você não está entendendo, é que eu sou de uma igreja extremamente tradicional. Falei, não, fica tranquilo, cara, Deus vai te direcionar tudo. Ele falou, não, você não está entendendo, é que eu sou o pastor da igreja. Melhor ainda agora. Por que a gente está falando isso? Porque é uma realidade, sabe? A pessoa do Espírito Santo, ela é uma realidade. E eu creio que todo aquele que bater vai encontrar, todo aquele que pedir encontrará. Opa, tem um amigão aqui pulando aqui com a gente aqui, né? Mas ele é uma realidade. Todo aquele, né, que, como eu estava falando, assim, aquele que pedir vai encontrar, sabe? Então, se você tem fome, sede pela presença de Deus, simplesmente desarme-se de si mesmo. Sim. Não é verdade? Sim. Entre na presença dele e o que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Sim. O que ele quer é saber que nós estamos dispostos a nos entregar completamente a ele. Queridos, eu sei que muitas das vezes a gente dimensiona a busca pelo Senhor baseado em experiência de outras pessoas. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Eu acredito que é saudável desde que a gente tenha entendimento daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, o Espírito Santo se manifesta na vida do pastor Davi de formas distintas da minha. Se eu ter um paralelo com o pastor Davi, no sentido de que eu posso também ter experiências com o Senhor, e assim como Deus se manifestou na vida dele, também poderá se manifestar na minha vida, isso é fantástico. Mas eu não posso querer exigir que... Não, o pastor Davi ele tem um dom com o sax tremendo, e quando ele toca, os anjos descem, a glória desce, e eu quero isso na minha vida, eu vou comprar um sax e vou aprender a tocar. E aí não vai virar. Não é o meu chamado, não é esse dom que o Senhor me coroou para agir, né, no corpo de Cristo. Se eu pensar dessa forma, eu vou ter uma decepção muito grande, eu vou me desgastar, e o final disso aqui, pastor, vai ser um peso terrível, e consequentemente eu vou ficar frustrado com Deus. É isso aí. Eu posso até não demonstrar isso, mas no final eu vou ter frustração com Deus. Então, fique solto. É isso aí. Busque o Senhor de coração, como o pastor falou. Agora, se prepare, meu irmão, que a glória vai descer e você vai se surpreender com aquilo que ele fará. Me diz uma coisa, pastor, sobre a sua família, né? Minha família. Família o pastor Josué Gonçalves, ele fala que é o único patrimônio que nós temos, né? Meus pais foram um presente de Deus, fui criado dentro de um lar maravilhoso, pais fantásticos, mesmo meu pai não sendo cristão, Deus me deu a alegria de ter um pai que há 42 anos atrás, toda semana, aqui tem uma sorveteria chamada Sorveteria do Zé Alemão. Era o point da cidade, não tinha outro lugar. Toda semana ele pegava a gente, 1 ou 2 vezes por semana, eu, meus irmãos, e ele nos levava lá para a gente chupar um picolé, chupar um sorvete, e depois passava no outro bar da esquina, o Bar Central, me lembro, eu tenho nítido isso na minha memória, a gente passava lá para pegar uma bala. Fui criado por um pai maravilhoso, um pai que, não tendo conhecimento de Cristo, mas um amor pulsante no coração. Meu pai é vivo, ele tem 84 anos, hoje ele vai estar à noite com a gente lá. E a minha mãe, fenômeno, minha mãe é uma das crentes mais preciosas que eu conheci na minha vida. Um coração grato, um coração satisfeito com Deus, com a vida, com a família, uma mulher de um contentamento assim exemplar. E aí eu fui então para Jesus com 23 anos, já querendo casar. E aí eu vim e acabei conhecendo a minha esposa, a Neiva, que até então era só uma amizade. Mas desde a primeira vez que eu a vi na igreja, eu me apaixonei pelo jeito dela. Não necessariamente por ela, porque a princípio não tinha nada de paixão, de amor. Mas o jeito dela me impressionava. Ela tinha um lado firme, empoderada de fazer as coisas, na nossa linguagem aqui, pau para toda obra, desculpa eu usar essa expressão. Mas ela estava pronta, preparada para fazer tudo. E por outro lado, a sensibilidade da mulher, a doçura da mulher, aquela coisa que me atraía. E a princípio eu não sentia nada por ela, até que no decorrer da caminhada, propósito de Deus, eu me pego um dia olhando para ela e apaixonado. Pronto, aí já era. Aí já era. Aí ela dominou meu coração. Amém, glória a Deus. E por fim, a gente namorou, tivemos um namoro e um noivado bem conturbado mesmo. Graças a Deus que tudo que a gente tinha de briga, tudo que a gente tinha de discussão, de desentendimento, foi ao longo dos anos de namoro.
mas no dia 21 de julho de 2001, o Senhor me deu a graça de poder entrar com ela na nossa igreja, a igreja aqui, a gente casou aqui, e desde então estamos casados. Então são 13 anos. 23 anos. 23 anos. Vamos completar 24 anos. Eu quero falar uma coisa aqui, pastor, eu quero levantar isso, não com prepotência e arrogância, Deixa pastor. Deus te usar aí, querido. Não com prepotência e arrogância. Hoje, infelizmente, a gente vê alguns modelos de família, não posso citar aqui nomes de programas, né, porque dá problema para o senhor e para mim, mas em rede social, em rede pública, modelos de família completamente contrário ao padrão bíblico. E eles levantam suas bandeiras, são ovacionados, gritam, se expõem. E aí nós, que temos o modelo de Deus, muitas vezes a gente se omite, muitas das vezes a gente tem vergonha. E eu quero falar aqui, para todos que um dia terem acesso a isso, casamento é um projeto de Deus, gente. Isso aí. E é um projeto que Deus criou. E criou antes da queda. Isso que é fantástico. É isso mesmo. Criou antes da queda. O casamento é algo tremendo, é maravilhoso. São 23 anos, pastor. Tivemos divergência de opiniões, de ideias, mas são 23 anos, pastor, nós nunca passamos um dia. Eu digo isso para a glória de Deus. Nós nunca passamos um dia brigado, nunca passamos uma noite, pastor. Meus filhos, eu sempre falo para eles, filhos, eu tenho 3 filhos, o pai não tem condição de sentar cito alguns nomes de alguns pastores de relevância, que eu admiro demais, e falo, o pai eu não consigo pregar que nesse cara, eu não tenho o dom que esse cara tem, eu não consigo. Mas se for para falar de casamento, sim, pastor, se o Billy Graham fosse vivo, eu ia sentar com ele. Uhum. Digo isso, pastor, sem arrogância, sem prepotência, porque glória, meu Deus, para enaltecer o nome de Jesus. Amém. Para enaltecer o nome de Deus e para dizer que a família é o bem mais precioso. O casamento é uma dádiva de Deus. Amém. E como eu sou feliz, pastor. Eu não consigo me imaginar antes da Neiva. Eu não consigo. Eu estou falando aqui, enquanto eu falo, a minha vontade de pegar o celular e dizer assim, amor, estou falando de você, que eu te amo. Não consigo pregar sem a Neiva estar olhando para mim. Pastor, eu saio de casa, eu não vejo a hora de voltar. Amém. Ela trabalha, alguns dias da semana ela é psicóloga. Eu não vejo a hora de chegar o momento que eu irei buscá-la para estar junto com ela. Nós gastamos a nossa vida juntos, nós vivemos juntos. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a Neiva. Então talvez não sei como está seu casamento, não sei como está a sua ideia em relação ao casamento, se você está pensando em casar, mas de repente olha para alguns modelos. Meu amado, eu quero dizer para você, vale a pena. E o seu casamento tem jeito. Seu casamento só falta, sabe o quê? Uma manifestação do amor de Deus em seu coração, no coração da sua esposa, do seu esposo, que o seu casamento nunca mais vai ser o mesmo. Deus abençoe você. Uau, que tremendo. E aí 2 filhos, né? E agora, por último, o Senhor nos concedeu a graça de adotar uma criança de... O senhor não conheceu ela ainda, né? Acho que não. Acho que não. O ano passado... Não, faz 7 meses que ela está com a gente. Tá. A Robertinha, com 8 anos, o Senhor também trouxe ela para nós. Vou conhecer, vai conhecer hoje. Que bênção, pastor. E meus filhos são uma bênção, servem no ministério, trabalham na igreja. Minha menina, a primogênita, a Rebeca, vai se casar agora em abril, né? Mês de abril. E Deus me concedeu... Eu sempre orava, antes dos meus filhos nascerem, eu orava por eles. E eu orava, alguns pedidos, eu orava pela conversão deles, eu orava pelo chamado deles, aquilo que eles nasceram para fazer, e orava por quem eles iriam casar. E eu pedia, peço ainda, né, que Deus me desse não uma nora e um genro, mas que Deus me desse filhos. E Deus trouxe o Ilan, né, que é o noivo da Rebeca, eles estão noivos, é um filho querido. Com chamado para o ministério, está fazendo seminário, tenho certeza que vai ser um pastor também, que vai contribuir para o propósito do Senhor nessa terra. Hoje nós temos muitas informações. Existem informações que pessoas estão deturpando as famílias. Não está tendo o plano original de Deus, essas coisas todas. Existem pessoas que estão enfrentando batalhas dentro da família. Então, eu creio que a igreja tem um papel muito importante. Fundamental. E eu gostaria que você pudesse falar sobre isso. Aqui duas coisas que acho que a gente precisa destacar. Primeiro, de repente a sua informação de família é corrompida. Por quê? Porque de repente você viveu dentro de um lar onde seus pais, pessoas próximas a você, tiveram um casamento complicado. Brigas, divórcios, separação. E queira ou não, por mais que você seja crente, por mais que você seja uma pessoa espiritualmente saudável, isso afeta.
Poxa, cresceu, viu o pai brigando com a mãe brigando com o pai, viu o divórcio. Será que não vai acontecer comigo? Será que... Né? Segundo, o que o senhor acabou de falar, as informações. E a mídia é cruel. Sim, sim. Infelizmente. Você, por exemplo, você vê nos jornais, fulano de tal que pregava, que era pastor, que era cantor, levita, separou, divorciou, arrumou outra mulher, está no segundo casamento. Você vê isso. Agora, quantos programas, um trabalho como esse aqui, de colocar pessoas na mídia dizendo, ó, esse homem está casado há 20 anos, esse homem está casado há 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? A gente não vê muito isso. Sim. Aí, então, o que você precisa? Você precisa quebrar paradigmas. E você precisa destruir esses conceitos que, na realidade, são infundados, né? Que automaticamente acabam gerando consequências no futuro, e olhar para quê? Olhar para duas coisas. Primeiro, para o que a palavra de Deus diz. Se Deus falou, pastor, se Deus falou, está falado. Se Deus convalidou o casamento, meu irmão, só vai depender de mim e dela. É lógico que o casamento, um dos grandes segredos do casamento é você ceder, você aprender a ter essa capacidade de saber o momento de falar, de ficar em silêncio, de confrontar e de recuar. E isso é precioso. Ceder, né? Então você tem isso. Segundo, você olhar que está dando certo na vida de pessoas. Pessoas comprometidas com Deus. Eu tive a felicidade de... Meu pai está com 53 anos de casado. Eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe. Nunca vi. Se brigar, não brigava muito bem brigado, pastor. Eu nunca vi discussão. Nunca, para a glória de Deus. Venho para dentro de uma família, meu sogro, 60 anos, 61 anos de casado. Então, eu tenho essa estrutura. Pela graça de Deus, eu tive essa base. Mas se você não tem... Você tem a palavra de Deus que te dá respaldo, você tem Deus que garante, e se Deus garante, eu não preciso de mais nada. Basta eu confiar nele e olhar para tantos casais que têm dado certo, tantas famílias que têm sido tão abençoadas nessa nação e fora dela, com esse presente. Isso aqui, o que Deus fez em relação ao casamento, pastor, se você for pensar na maldade do pecado, Deus foi muito bom com a gente. Cara, ele conceder a graça de você ter uma mulher. Sim. Meu Deus. Uma companheira, amiga. Meu Deus, cara. Hoje eu estava pensando, desculpa, se o senhor quiser, depois o senhor faz um corte. A questão da intimidade, pastor. Deus precisava fazer um negócio desse, pastor? Cara, isso é profundo demais. Agora, isso é uma parte do casamento. Sim, sim. Né? Isso é uma parte do casamento. Infelizmente, muitos casais estão vivendo terrivelmente mal nessa situação e que é para ser bênção. Mas tudo que Deus fez, ele fez pensando no que? Nele? Ele não casou, né? Ele não pensou nele, não, eu vou arrumar uma mulher. Não, ele pensou no Davi, ele pensou no Mário, ele pensou em você. Agora, meu irmão, será que Deus ia projetar um negócio para a gente passar a eternidade, a vida aqui na Terra? É só uma vida, pô. É só uma vida. Se é só uma vida, a não ser que Deus seja um carrasco, não, vou colocar a Neiva na vida do Mário que eu quero acabar com ele, eu quero fazer ele sofrer nessa terra. Não, ele não fez isso, porque, meu Deus, ele é um pai amoroso. Muito profundo. Ele é um pai amoroso, ele preparou a Priscila para o senhor, preparou o senhor para a Priscila, preparou eu para a Neiva para mim. Tem gente que não gosta muito dessa palavra, preparou. Eu acredito que Deus, ele pensou. Nas minúcias do amor de Deus, ele pensou. Então ele pensou em você também. Há saída para o seu casamento. Há ainda esperança para o seu casamento. Eu já vi casamentos, pastor, do homem estar fora da casa. Mas Jesus entrou, transformou, trouxe amor. Ele é o dono dos sentimentos. Uma das coisas que acontece muito... Não estou pregando, pastor? Fica à vontade. Uma das coisas que acontece, a gente como pastor enfrenta muito isso. Chega com o casal, acabou o amor, pastor. Ô, pastor, acabou o amor. O amor não acaba. Porque Deus é amor, se Ele estiver em nós, Ele vai renovar. E é legal do casamento, sabe o quê? O padrão do casamento lá fora, chega uma hora que eles precisam o quê? Inovação, renovação. E aí o que eles vão fazer? Festa, orgia, pornografia, prostituição, adultério. Essa é a renovação. E Deus, meu Pai, Ele renova todos os dias, Neiva, quando eu olho para ela. Na verdade, essa renovação é uma destruição, né? Essa renovação do padrão do mundo é uma destruição. Destruição. Né? Mas eu olho para a Neiva todos os dias e ela está mais linda, ela está mais doce,
Ela tá mais sex. Ela tá mais... Eu creio, né? Eu creio, tirando a parte sex do meu lado, quando ela olha para mim, ela vê tudo isso. Porque nós somos muito felizes. Deus abençoe você. Amém, que bênção, que bênção. Eu costumo dizer assim, a paixão ela é um fogo que você sente naquele momento, né? O amor é quando se torna inapagável. Sim. Quando se torna inapagável. Meu Por quê? Deus. Porque nada vai poder apagar aquilo que você sente pela pessoa. Não é verdade? Meu Deus. Então, paixão é o fogo do momento. Amor é inapagável. Aleluia. Quando você mantém aquele fogo aceso, o fogo da paixão, Amém. né? Eu também sou muito grato a Deus porque dezembro, nós estamos em novembro, hoje é dia 23 de novembro. E agora, em dezembro, eu já vou completar 31 anos de casado. Glória a Deus, com a pastor. Priscila, né, a pessoa que Deus colocou na minha vida, a quem eu amo tanto. E, gente, se você não está tendo esperança no seu relacionamento, talvez a sua referência, como mesmo o pastor disse, referências de própria família, referências de televisão, referências de novela, referências de filmes, tem influenciado muito o comportamento que você tem tido no seu casamento. Eu costumo dizer assim, pastor, a maneira certa de se resolver algo é na maneira de Deus. Única. Às vezes você já tentou buscar de diversas maneiras, mas não buscou em Deus. E buscar em Deus é onde Ele não vai buscar trazer a solução apenas para o seu casamento, mas para a sua vida pessoal, porque toda transformação começa em si próprio, né? Então, muitas vezes a gente quer que a mudança seja a vida da pessoa, sendo que Deus está querendo mudar você mesmo. Né? Então, quando começa de si próprio, então isso começa a refletir para toda a sua casa, toda a sua família. Amém, pastor. Né, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus, hein? Gente, ó, que palavra poderosa em relação à família que foi liberada aqui. Você tem que compartilhar isso para outras pessoas, tá? Então, continua firme aí conosco. Pastor, eu gostaria que você trouxesse também só como sua experiência pastoral, desafios de pastores, né? Eu creio que muitos pastores têm passado por desafios assim como você passa. E como você lida com isso? Como tem seu processo de vencer esses obstáculos? Eu acho que essa orientação também seria muito legal para homens de Deus aí. Eu estou no ministério há 25 anos. Eu nunca tive desejo, pastor. Nunca tive desejo. Nunca passou na minha alma, na minha mente, o desejo de deixar a igreja e deixar Cristo. Mas, lamentavelmente, o ministério, muitas vezes, eu pensei em abandonar. Muitas das vezes. Mas eu percebo que ao longo... Por quê? Porque você não gosta? Não, eu amo, eu não consigo viver sem. Se eu voltasse hoje no tempo, 25 anos... Meu Deus! 25 anos atrás, e Deus descesse a Trindade e fizesse uma reunião comigo e falasse, escolha o que você quiser ser. O senhor pode ter certeza que eu ia falar, eu vou ser pastor. Porque eu amo o que eu faço. Mas o fato de conviver com pessoas... O pastor ele se depara com circunstâncias que muitas das vezes ele queria mudar. O desejo de um pastor que é apaixonado por Deus e é apaixonado pela obra dele, o que ele quer? Ele quer que cada crente seja parecido com Jesus. Esse é o sonho de cada pastor. E ele deseja que cada crente parecido com Jesus, ele desenvolva os dois aspectos da vida de Jesus. O aspecto caráter, que a gente vai ver em Gálatas, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, enfim. Esse é o caráter de Jesus. E a forma que Jesus operava no ministério, que são os dons espirituais, o poder do Espírito. Atos 10, 38, Jesus andou pelo mundo, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo e porque Deus era com ele. Esse é o sonho de todo pastor. E quando você tem essas características, você acredita o quê? Que a igreja vai romper. Mas infelizmente não é. Essa é a visão, mas a realidade do dia a dia não é. E pelo fato de você não alcançar essa realidade no seu dia a dia, você acaba muitas das vezes se decepcionando. Se frustrando, se esgotando. E isso, se a gente não souber tratar ao longo do nosso ministério, vai chegar um momento que tem acontecido com muitos pastores, dele ter um peso tão grande sobre ele que ou ele abandona o ministério, ou ele não vê a hora de encerrar a carreira e nunca mais querer saber de pastorear, porque talvez ele esteja no ministério há muito tempo e ele não tem mais o que fazer. O que ele vai fazer? Gastou 20 anos da vida dele, o que não dá mais para estudar, não dá mais para montar uma empresa, não dá mais para fazer um negócio. Ou seja, ele tem que suportar aquilo ali até o final, né?
Ou a fatalidade que nós vimos, teve uma época aqui no Brasil, quantos pastores tiraram a vida. Então, o que eu falo para você? Guarde o seu coração. Tome cuidado com comparação. Yes. Olhar para a vida de... Eu já sofri muito com isso, meus irmãos. Sabe? Você vai num congresso e aí eu sempre fui um homem dedicado na oração, pastor. Eu fiz um propósito todo ano, eu leio pelo menos uma vez a Bíblia toda. Jejum, consagração, eu trato sério com o pecado, eu sempre fui um homem muito apaixonado pela igreja, e aí você não vê os resultados. E aí, de repente, você senta com alguém que deveria ser motivo de inspiração para você, e você acaba se frustrando, olhando, poxa, mas por que deu certo com ele, não dá certo comigo? Porque o que todo pastor quer? Essas duas características, e que a igreja cresça. Esse é o nosso sonho. Eu vim para Buri, eu não vim para Buri para cuidar do grupo que nós tínhamos, eu vim para Buri para alcançar a cidade. Tem pessoas morrendo aí todos os dias sem Cristo, eu quero ver pessoas salvas, eu quero ver pessoas... O meu sonho até 2034, eu sei que parece uma loucura, nós temos 5.000 pessoas aqui. Amém. O meu sonho é que... Por quê? Porque Jesus me salvou. Hoje eu vou para o céu. E a mensagem que eu carrego, a mensagem que a igreja carrega, é para levar as pessoas para o céu. E nós, pastores, temos que tomar cuidado com isso. Olhar para alguém e não sentir, não sentir fraco, não sentir inferiorizado, achar que Deus esqueceu a gente. Não, continue. A Bíblia diz que um dia nós colheremos o fruto do nosso trabalho. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, ele voltará trazendo os molhos com alegria. Então, uma hora, a recompensa virá. Agora, não coloque sobre você também um peso que nem Deus coloca. Eu já cansei, pastor, de colocar peso. Por exemplo, chega no culto, principalmente para a igreja pequena, igreja de 300 membros para baixo, é um sofrimento. Você chega na igreja, você orou, jejuou, está fazendo a visita, aí prepara lá um trabalho, um culto, final de semana, durante a semana, não, hoje vai ferver, vai bombar, chega lá, tem meia dúzia de pessoas, você fica desesperado, vem um peso sobre o seu coração. Guarde seu coração, querido. Dê o seu melhor, ore, jejue, consagre, gaste tempo na presença de Deus, gaste tempo preparando a mensagem. E aí, algo que o cara do The Chosen disse, o Dallas, não lembro o nome completo dele, sei que tem um Dallas, ele estava pregando na Lagoinha aqui na Alphaville, e ele disse o seguinte, que ele também teve um momento que ele sentiu essa opressão e esse peso. E Deus falou com ele, o que você precisa fazer bem é preparar seus 5 pãezinhos e os seus 2 peixinhos. Porque meu Deus... A multiplicação quem fará é o Senhor. Então, que você possa dar o seu melhor, corrigir, sabe, coisas que às vezes a gente não vê que está errado. Ter o coração, abrir, sentar com a ovelha, sentar com as pessoas que estão junto com você, que te ama, porque de repente todo mundo está vendo que está errado, uma estratégia, e a gente às vezes é orgulhoso, né? Não, essa estratégia foi Deus que deu, mas será que é? Mas será que essa estratégia não pode ter ainda algo para ser mais grandioso nessa estratégia? Abrir o coração, sentar com a liderança, estar aberto e para encerrar, porque isso é muito amplo, não caminhe sozinho. Caminhe sozinho, esse é uma tragédia. Gente, caminhar sozinho, isso aqui é querer morrer. Não ter alguém feliz é o pastor que tem um pastor. O pastor que tem um pastor, que tem alguém para cuidar dele, para ligar, falando assim, pastor, olha por mim, porque hoje eu estou... Né? E isso é normal. Muitas vezes eu saio do culto de domingo, ou culto de quarta, quem vê o vídeo, a minha esposa às vezes ela fala, eu não acredito, Mário, a gente voa, e não é fingimento, porque é Deus na vida da gente, não somos nós. Só que aí quando chega na segunda-feira, cara, dá vontade eu escutei o pastor Luiz Hermínio, que tem segunda-feira que ele tem vontade de pegar o celular e ligar para aquele pastor que é ele, né, que estava pregando. Cara, não dá para você vir aqui dar uma força para mim? Né? Porque a gente são setas, né? Você acha que o diabo vai querer dar corda, né? Vendo um homem, como o senhor, as lutas que o senhor enfrenta, você acha que ele vai querer dar de bandeja? Não, ele vai se levantar. Né? O diabo, a nossa carne. Então, caminhe com alguém que ama você, que vai dar acessibilidade para você chegar, não simplesmente só, eu tenho uma cobertura, isso é irrelevante, né? Se aquela pessoa não dá realmente a assistência no sentido de amar você. Então, faça isso.
Arrume alguém, um pastor, um líder, uma pessoa idônea, alguém que te dê essa cobertura, alguém que você pode dizer assim, eu preciso que você ore por mim, eu quero só compartilhar algumas coisas. Meu Deus, isso vai fazer toda a diferença também no seu ministério. E contente-se com aquilo que Deus chamou você para fazer. Se Deus chamou você para esse tipo de ministério, nessa cidade, nessa forma, Deus vai honrar e o seu galardão, com certeza, será maravilhoso, a recompensa será grande e certamente muitas vidas vão ser edificadas, muitas vidas vão ser transformadas através do seu ministério. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te ungiu e certamente Ele tem visto o seu trabalho e certamente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Ele vai recompensar o seu trabalho. Deus abençoe cada pastor que está, cada líder que está nos ouvindo aí, em nome de Jesus. Você me fez lembrar de algo que aconteceu, de um missionário uma vez que foi para a Amazônia com o intuito de evangelizar uma aldeia, né? Não sei se você já ouviu essa história, mas ele um missionário americano. Então ele foi, e o intuito dele era ganhar aquela aldeia, né, no coração da Amazônia e falar de Jesus para aquelas pessoas. E ele ficou 7 anos. Ele tinha dificuldade, então ele teve que aprender a falar ali, né, a língua, tudo. E durante esses 7 anos ele só conseguiu evangelizar os filhos. Nenhum pai nunca apareceu numa reunião dele. E ele ficou 7 anos e ele ficou frustrado. Ele voltou para os Estados Unidos e ele falava com Deus, Deus, fiquei 7 anos. E nenhum dos pais vieram assistir o culto, eu ouvi falar do Senhor, só as criancinhas que vieram. E aí então ele ficou frustrado nos Estados Unidos. Passaram-se ali aproximadamente uns 20 anos, ele falou assim, eu vou visitar aquela aldeia que eu fui fazer o trabalho missionário. E quando ele chegou na aldeia, ele viu que tinha uma igreja construída. Né? Ele falou, que bênção, né? Essa aldeia, como que surgiu essa igreja aqui e de repente estava o pastor. E ele chegou no pastor lá e conheceu o pastor era uma daquelas crianças. Uma das crianças, meu Deus. Que ele tinha falado de Jesus. Semente, né, pastor? Então, não tem como você querer dimensionar aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Entendeu? Às vezes, você está, como mesmo o pastor falou assim, mas a minha expectativa era tal. Faça com amor e dedicação. O resultado, o crescimento, quem vai dar vai ser o Senhor. E isso daí também é o outro ponto que você tocou, que tem amigos. Alguém que você possa compartilhar o coração no momento de dificuldade. Né? Eu creio que muitos pastores sofrem porque não tem uma amizade, alguém que possa abrir o coração. Acaba se isolando, né, pastor? É isso aí. Acaba se isolando. Deixa eu ver, nós acabamos de voltar de um congresso, não não é o nome, Pastores do Bambu. É isso mesmo. Cidade de Junqueirópolis. Procure se informar, acho que dá para depois o pastor... até colocar ali depois, do Bispo Jetro. Participe, vá. Eu fui para esse lugar, gente, que renovo, pastor. Tremendo. Que renovo, você vai ouvir experiências, você vai ouvir testemunhos, né? Porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós enfrentamos lutas, o ministério é árduo, não é um mar de rosa. Um mar de rosa, mas é maravilhoso. E se o Senhor nos chamou, ele já preparou todos os recursos necessários para a gente ter êxito, né, pastor? Amém, amém. Pastor, para a gente encerrar, eu gostaria que você pudesse dizer quem é Jesus para você. Meu Deus. Meu Deus. Jesus para mim. Dizer que ele é tudo... Dizer que ele é tudo... Pode parecer muito... Clichê, pastor. Muito clichê. Mas né? Rapaz, Jesus é a minha vida, pastor. Jesus é a minha vida. Eu falei aqui dos meus pais, que eu amo, que eu os amo. Eu falei aqui da minha esposa, que eu dou a minha vida por ela, pastor. As pessoas falam assim, você põe a mão no fogo pela sua mulher? Não, eu não ponho, eu entro no fogo por ela. Eu amo meus filhos, a minha filha, a Rebeca, ela está há 6 meses lutando contra uma enfermidade terrível, terrível. Tenho chorado por causa disso, creio na cura, dou minha vida por eles. Mas a minha oração é que nenhum deles se intervenha, se coloque no meio do meu amor para com Jesus, porque todos eles vão ficar para trás. Uau. Jesus é minha vida. Eu não consigo viver sem ele.
29 anos de convertido, pastor. Eu sei que eu já entristeci o coração dele, eu sei que eu fiz coisas que entristeceu o coração dele, eu sei que eu falei coisas, eu sei que na minha estupidez, na minha ignorância, na minha incredulidade, eu acabei falando, fazendo coisas que entristeceram o coração do meu amado. Mas eu não posso viver sem ele, pastor. Amém. Eu passaria o resto do dia aqui falando a respeito dele, mas ele é simplesmente tudo. Amém. Eu me lembro uma vez, numa virada de ano, né, a família estava reunida e era um momento muito especial, né, onde cada um começa a compartilhar as coisas que viveram no ano. Eu também tive a oportunidade de dizer o quanto eu amava cada um deles, né, a Priscila, o Azaf, a Heloísa, minha mãe, meu padrasto, minha irmã, né, aquele momento tão precioso, a gente expressar o amor um por outro, mas eu falei assim, mas Jesus está acima de tudo. Porque Ele é a razão de eu ter vocês. Não é verdade? Sim. Tudo sim. vem dele, né? Tudo parte Sim. dele, né? Então Ele é a fonte de Meu todas Deus. as coisas, né? Meu Deus. Ele que nos aproximou, nos deu a oportunidade de sermos família. É Ele que preparou esse momento. Ele que preparou a oportunidade de poder conhecer o pastor, de estar junto com vocês, comemorando esse aniversário. E Ele que nos dá a oportunidade de falar dele. E realmente Jesus é inexplicável, Meu né? Deus. A grandeza desse amor, de quem Ele é, né? Da bondade de Jesus. Pastor Mário, eu agradeço. Que tempo precioso. E se há alguém, né, que ainda está com dúvida em relação a Jesus, de repente você vai ter acesso a esse vídeo, e há no seu coração dúvida, não dúvida em relação a Jesus. Você acredita nele, você sabe o que ele fez, mas de repente, ao olhar para o cenário, tantas coisas que falam no nome dele, tantas coisas que fazem no nome dele, e você tem receio, tem medo, né? Será que vale a pena mesmo? Será que é tudo isso? Será que vale eu abandonar a vida que eu tenho, as coisas que eu faço, por amor a Jesus? Porque parece que tantas pessoas pisam na bola tão feio. Não olhe para isso. Olhe para Jesus, porque Ele jamais vai te decepcionar. É isso aí. E se você ainda não tomou a decisão de entregar seu coração para Ele hoje, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com alguém. Abra seu coração e seja você um dos expoentes, um daqueles que vão se colocar e dizer assim, olhe para mim porque eu estou procurando seguir Jesus. Amém. Amém, pastor? Glória a Deus. Pastor, eu gostaria que você fizesse uma oração, abençoando as pessoas que estão assistindo, né? Amém. Declarando uma palavra de bênção Amém. em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Talvez você tenha alguma necessidade, talvez esteja passando por alguma situação difícil, por alguma luta. Saiba que Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abre portas. E Ele é o Deus que está conosco aqui, nesse momento. Por alguns instantes aqui nós pudemos sentir a presença dele. Mas Ele também está com você, porque para Ele não há limite de tempo, para Ele não há dificuldade geográfica para ele transpor. Ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. Que Ele possa tocar a sua vida de uma forma poderosa e que você possa encontrar paz nele, a alegria nele, a paz, o amor, a vida, a esperança nele, porque Ele é tudo isso e muito mais. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, agradecidos por esse momento. Obrigado por termos essa ferramenta onde o Senhor pode se manifestar em lugares, a pessoas que nós nem imaginamos. E é o que nós pedimos nesse momento. Para aqueles que vão ter acesso a esse vídeo, para aqueles que vão, Senhor, parar para assistir, para ouvir, a nossa oração é que o Senhor os cubra de graça. Falamos aqui de família, abençoa cada esposo, esposa, pais, filhos, famílias que estão enfrentando, Senhor, a iminência de um divórcio, de uma separação, filhos com problemas nas drogas, de divisões. Oramos, Deus, por uma restauração, por uma restituição. Falamos aqui, Senhor, de pastores. Senhor, pedimos que haja um renovo na vida de pastores e líderes, que eles possam encontrar, ó Deus, a direção, que eles possam, ó Deus, trabalhar bem os 5 pães e os 2 peixes e não se preocupar com resultados, porque o resultado virá, o Senhor assim prometeu. E que eles sejam revigorados nessa hora, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito. Sopra, ó Deus, o fôlego da vida e de renovação sobre Teus filhos. Aqueles que estão buscando experiências com o Senhor, Pai, manifesta a Tua glória pelo poder do nome de Jesus. Ah, Senhor, traz um batismo de fogo, traz um batismo de glória,
cura os enfermos, doentes, ó Pai, que terão acesso a esse vídeo. Que o Senhor manifeste o teu poder. A tua palavra diz que os sinais acompanhariam os que creem. No teu nome nós curaríamos enfermos. Então nós declaramos cura, Senhor, sobre toda a enfermidade. Ó Deus, no nome de Jesus, pedimos isso, Pai. Abençoa o ministério do pastor Davi. Senhor, a banda, a família. Senhor, obrigado por conhecê-lo, Senhor. Esse homem que tem transformado a minha vida, Pai. Deus, no nome de Jesus. Senhor, derrama graça, que esse ministério possa crescer muito mais e alcançar muito mais vidas do que tem sido até aqui. Que esse tenha sido, Senhor, apenas, Senhor, o vislumbre do que está pela frente ainda. E que ele continue com esse coração humilde, de servo, que ele continue, Senhor, sobre a direção do seu Espírito sempre, para que o teu nome seja glorificado e o maior número de pessoas sejam abençoadas no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória Obrigado, a Deus. pastor. Obrigado, querido. Eu que agradeço, que honra, pastor Mário. Que honra. Deus abençoe, a honra é minha. Meu Deus. Gente, espero que você tenha gostado. Olha, a gente está num lugar estratégico. Aqui a gente está na casa do Romildo e da Leila, né? E até aqui, né, você viu que é uma área que os homens gostam bastante, né? Que é a churrasqueira, né? Mas glória a Deus. Deus abençoe, gente. Fiquem na paz do Senhor. Não esqueça de compartilhar, comentar, ok? Curtir, porque você vai estar nos ajudando a difundir essa mensagem, essa conversa edificante, tá bom? São conversas de pessoas improváveis, né? No reino, ao qual Deus tem tido misericórdia, assim como nós, todos nós, né? Mas estamos aqui para dizer sim ao chamado de Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.